Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 15. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, antes de falar alguma coisa aqui, gostaria de justificar a ausência da irmã Leia. Ela não está conosco porque ela foi levar aquela irmã que pregou aqui na terça-feira, né? Ela foi acompanhar aquela irmã, está pregando lá na congregação do irmão Sebastião, e ela foi acompanhar a irmã, a missionária, né, que está lá pregando a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que o desejo dela era estar aqui conosco nesta noite. Bem, irmãos? Aleluia, graças a Deus, né? Glórias a Jesus. Muito bem. Evangelho segundo escreveu João, irmãos, capítulo 15, versículo 5, diz assim: glória a Deus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amém, irmãos? Amém. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eterno Deus, é maravilhoso Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda glória, Deus querido, toda honra, Senhor, seja dada ao teu precioso e santo nome. Te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos está concedendo nesta noite. Podemos estar aqui, Senhor Jesus, para aprendermos, ó Deus, mais de Ti, Senhor. Pai, usa de misericórdia, Deus, para com a nossa vida, nos abençoa, nos dá, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia. Irmãos, eu gostaria, nessa noite, de falar a respeito de um assunto, irmãos, visto que nós estamos em um culto de ensino, né, vamos dizer assim. Então gostaria de falar com os irmãos a respeito de um assunto, sabe, que mexe conosco e que move o nosso coração, tá certo? Amém? Eu gostaria de falar a respeito deste assunto. O texto que nós acabamos de ler aqui nesta noite, na verdade, ele abrange abrange três assuntos diferentes. O primeiro deles, o primeiro assunto que o texto que nós lemos, ele abrange, é a respeito dos frutos, na verdade, a respeito de se dar frutos, fazer com que a nossa vida ela seja uma vida frutífera, tá certo? Nós somos chamados, irmãos, para servir ao Senhor e com alegria. Amém? Somos chamados para servir ao Senhor com alegria, até porque a Bíblia, irmãos, ela não pode ser contraditória, porque ela diz o seguinte, que até a tristeza salta de alegria. Então, nós somos chamados para servir a Deus com alegria. Alegria não importa a situação que nós estamos vivendo, não importa a situação que nós estamos passando. E eu pude entender isso, irmãos, quando eu casei com a Leia, sabe? Quando eu casei com a irmã Leia, né? Certa feita,
nós estávamos no país do Paraguai e de repente nós morávamos em um lugar chamado Colônia Fortuna, lá 110 quilômetros depois para dentro, indo para La Paloma, a supercarreteira, não sei se os irmãos conhecem o Paraguai, depois de Hernandárias, um lugar bastante distante, muito precário, uma vilazinha de uma ruazinha só principal, né? E eu me lembro que nós estávamos vivendo, fomos morar num barracão, no fundo, numa casa no fundo desse barracão. E certo dia, um sábado, eu tinha vindo a Foz do Iguaçu, era dia de buscar o pagamento, né? O faz-me rir, como diz, né? Em Guarani fala pirapirê, né? Pirapirê, fala dinheiro, né? Em Guarani. E eu vim até Foz do Iguaçu para buscar o dinheiro, e a Leia ficou com as crianças nessa casa. Nós recém tínhamos mudado, mas de repente, à tarde, chegou um grupo de paraguaios e disseram para ela que ela tinha que sair da casa, porque eles haviam alugado todo aquele imóvel, barracão, casa, tudo, para realizar ali uma cachaca. Cachaca é baile, sabe? Uma cachaca, né? Eles iam realizar um baile. E um dos temas, uma das melodias que eles mais tocam é cachaca, uma coisa tremenda, né? Muito barulho mesmo. E disseram que ela tinha que desocupar, porque o dono havia, né, alugado tudo aquilo ali e ela não podia ficar ali. E a Leia pegou as crianças, irmãos, e saiu com tudo que a gente tinha. Não tinha muita coisa, né? Aleluia, mas tudo que ela pôde tirar, que ela conseguiu tirar, roupa, calçado, alguns móveis, ela foi tirando de dentro daquele barracão, de dentro daquela casa, e levou. E ela pediu, interessante que aquilo ficava de frente da igreja, em frente da igreja. E ela pediu para a missionária, para a esposa do pastor da igreja, aonde nós trabalhávamos, para deixar ela colocar as coisas no pátio da igreja. E a missionária disse assim: olha, irmã, infelizmente eu não posso fazer isso, porque o pastor não está aí, está viajando também, né? E eu não tenho autorização para fazer esse tipo de coisa. Ela disse: então tá bom, não tem problema. Pegou e colocou tudo na beira do caminho, na beira da rua, e ficou sentada com as crianças lá durante toda a tarde até o anoitecer, enquanto aqueles homens, os paraguaios, foram chegando e foram arrumando, colocando som e aquela coisa toda. E o engraçado é que todas as pessoas que passavam pela irmã Leia e perguntavam para ela assim: oi, irmã Leia, o que está acontecendo? Ela dizia: olha, irmão, está acontecendo isso, e né, me colocaram para fora da casa. E os irmãos diziam: meu Deus, irmã Neia, mas e agora? Ela falou assim: ó, vou esperar o Valmir chegar, né? Aí os irmãos diziam: olha, irmã, Deus te abençoe, vou estar orando pela irmã, Deus te abençoe. E ela dizia: muito obrigado, irmãos, né? E ali, e sempre com aquele sorriso que ela tem, né, nos lábios, né? Esses dias eu falei lá na igreja de Sebastião, né, com aquela boca grande, né, com aquele sorriso grande que ela tem, né, ali, conversando com os irmãos, com todas as nossas coisas ali na beira do caminho, sabe? Mas alegre, sabendo que Deus ia prover alguma coisa para as nossas vidas. Deus não nos ia deixar, né, abandonados daquele jeito. Dito e feito, irmãos, Deus, depois daquilo ali, preparou uma casa para nós na cidade de Hernandárias, num bairro chamado Área 6. E a casa que Deus preparou para nós, Júnior, ela tinha até ar-condicionado e TV a cabo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos chamados para servir a Deus com alegria.
Nós somos chamados para servir a Deus independente da nossa situação, independente do que nós estamos passando, com alegria, com um sorriso estampado nos nossos lábios, irmãos. Quando alguém pergunta como vai, como perguntaram para aquela viúva, como que vai, como que está o teu marido, como que está o teu filho, sendo que o filho dela estava morto, e ela disse: não, vai tudo bem, está tudo bem, vai tudo bem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a certeza, sabe, de que Deus, Ele é poderoso para mudar qualquer tipo de situação adversa que nós estejamos enfrentando, que nós venhamos a estar atravessando, entendeu? Nós temos que ter esta certeza, e esta certeza, irmão, ela está baseada no fruto que nós produzimos para a obra de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos queridos, que Deus, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus é galardoador, ou seja, recompensador, irmãos queridos, daqueles que produzem frutos para Ele. Então, cada vez que nós produzimos um fruto para a obra de Deus, para Deus, sabe, com relação a Deus, com relação às coisas de Deus, irmãos, você pode ter certeza, irmão querido, Deus, Ele vai te recompensar. Deus, Ele não vai deixar você da forma como você está, na situação que você vem passando, certo? No momento em que você vem atravessando. Deus não deixa, irmãos. Aleluia. Deus, Ele muda, certo, qualquer situação adversa. Então, esse primeiro assunto a respeito dos frutos, irmãos queridos, ele está condicionado, ou seja, ele está condicionado, certo, a qualquer situação que a gente esteja passando, que a gente venha atravessando. Para vocês terem uma ideia, irmãos queridos, lá nesse lugar onde a gente estava, nós andávamos de bicicleta 15 quilômetros para atender um culto em um lugar chamado Colônia Nova. Eu levava a Keren numa cadeirinha na frente, que era colocado na frente da bicicleta, vocês sabem, né? Aquela cadeirinha. O Tiago, ele ia atrás, no banquinho de trás da bicicleta, e o Wellington ia comigo aqui no quadro da bicicleta. A Leia ia numa outra bicicleta. Nós atendíamos um culto em Colônia Nova, 15 quilômetros. Nós atendíamos um culto em Maracamoã, que é uma colônia indígena, certo? 10 quilômetros. E nós atendíamos um culto 30 quilômetros em um lugar chamado Área Militar, nesse lugar lá no Paraguai. Mas em nenhum momento, irmãos queridos, nós saímos da nossa casa, certo? Nós saímos do nosso lar murmurando, reclamando, entendeu? Sabe por quê, irmãos? Porque nós sentíamos o desejo, nós entendíamos que através desse fruto, através da nossa ida, através da pregação do Evangelho, através do nosso interesse. E olha que lá, nesses lugares onde a gente atendia, muitos deles não se falava nem castelhano, irmãos, era o Guarani ET. Guarani ET significa Guarani puro, né? Peanhandejá, Achecaneon, Mombeú, Rambá. Guarani puro, irmãos. Aleluia. E o Wilson sabe disso, ele acompanhou um pouco disso da nossa vida, entendeu, irmãos? Nós tínhamos que, além do mais, aprender, ouvir os paraguaios muitas das vezes dizer que o cabelo da Keren parecia virulano, né? E como a gente não entendia, a gente ria, a gente achava engraçado, porque o cabelo dela era todo encaracoladinho. Então a gente pensava que eles estavam dizendo que o cabelo da Keren era encaracolado, era muito bonitinho, mas eles estavam dizendo que o cabelo da Keren parecia um bombril.
irmãos, aleluia, mas nós estávamos rindo, aleluia, se alegrando com eles. Sabe por quê? Porque através disto, irmãos, eles se rendiam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o importante na nossa vida cristã, na nossa caminhada, são os frutos. Amém? Os frutos, irmãos, estes frutos, eles permanecem. A Bíblia está dizendo que estes frutos permanecem. E quando estes frutos permanecem, irmãos queridos, todas as vezes que Deus olha para nossa vida, todas as vezes que Deus olha para nós, Júnior, Ele olha para esses frutos. E quando Ele olha para estes frutos, meus irmãos, então Ele vê as obras, porque não adianta você ter fé se você não tem obras, e também não adianta você ter obras se você não tem fé. As duas coisas, elas caminham junto, irmãos. E Deus, irmãos queridos, está com seus olhos voltados, sabe, para aqueles que dão frutos, para aqueles que exercitam a sua fé, para aqueles, irmãos queridos, que não ficam acomodados, sabe, em situações adversas, mas que prosseguem para o alvo, irmãos, para o prêmio soberano da vocação, que é Cristo Jesus. O importante é prosseguir, irmãos. E o texto que nós lemos aqui nesta noite, irmãos, ele tanto fala de prosseguir. Por quê? Porque ele está falando, irmão querido, que se nós permanecermos no Senhor, irmãos, permanecer em Cristo, irmãos queridos, é algo que está difícil da gente encontrar hoje. A gente pergunta para você: você é crente? A pessoa diz: sim, eu sou crente da igreja tal, eu sou crente do ministério tal, eu sou crente, mas eu não vejo as pessoas dizerem: eu sou crente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Muitos estão permanecendo em uma denominação, muitos estão permanecendo, irmãos, em uma placa de igreja, muitos estão permanecendo, irmãos queridos, sabe, aleluia, aonde muitas das vezes é pregado um evangelho de facilidades, irmãos queridos, mas permanecer em Cristo mesmo, irmãos, vai muito mais além do que servir a Deus, irmãos, em uma determinada denominação, ou junto com um determinado pastor, corpo de obreiros e assim por diante. Permanecer em Cristo, irmãos queridos, implica, sabe o que? Aleluia, em guardar os seus mandamentos. Quando a Bíblia fala a respeito de mandamentos, irmãos, a Bíblia não está falando apenas dos mandamentos que foram prescritos, certo? Ali para Moisés: não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar, certo? Não, irmãos, guardar os mandamentos de Deus, irmãos queridos, também está relacionado, sabe com o que, irmãos? Aleluia, como fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós fazermos. Porque quando Deus coloca algo nas nossas mãos para nós realizarmos, irmãos, Ele nos dá uma ordem. Ele nos dá uma ordem. Ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluias. Quando Deus coloca nas nossas mãos, irmãos, é por isto que quando eu vou parar de dizer esse negócio que não precisa, né? É por isto que quando eu abraço, irmão querido, uma causa na obra de Deus, irmãos, eu não abandono, eu não largo. Você está entendendo? Eu não abandono, eu não largo, eu não arredo o pé, irmãos queridos, enquanto, sabe, eu não vejo, né, Deus fazendo algo, entendeu? Através daquilo que Ele colocou nas minhas mãos para eu fazer. Porque quando Ele coloca nas nossas mãos, sabe, Ele coloca como forma de mandamento, irmãos queridos, né? E muitas pessoas se esquivam
dizendo o seguinte: mas eu não tenho capacidade, eu não sei, eu não posso. Irmão, eu fico maravilhado quando eu vejo as irmãs aqui louvando ao Senhor. E ontem nós estávamos lá em casa e elas dizendo: pastor, a gente precisa aprender a cantar, a gente precisa aprender a louvar, a gente quer, pastor. Sabe por que isso, irmãos? Porque você entende que é um mandato de Deus, que Deus colocou na sua mão para você fazer. Então você não pode arredar o pé de forma alguma. Você tem que se virar, aleluia, e fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Quando eu estava na cidade de Hernandac, no Paraguai, chegou para mim e disse assim: Valmir, missionário Valmir, você está no meu país, você tem que comer a minha comida, você tem que viver as nossas tradições, você tem que falar o meu idioma, você tem que se adequar à nossa vida. E ele disse assim: a partir de hoje eu não falo mais com você em castelhano, você vai ter que aprender o Guarani. Deus te mandou para cá, Deus sabia que você não falava nem sequer o espanhol, muito menos o Guarani, mas a partir de hoje você vai ter que aprender a falar o Guarani, porque eu não falo mais com você em castelhano e nem tampouco em portunhol, vamos dizer assim, que é muito usado aqui na fronteira, né? Eu fui para casa e disse: Deus, e agora? O Senhor me mandou eu vir para este país. O Senhor me mandou eu vir para este país. A minha esposa não queria vir, os meus filhos não queriam vir, mas o Senhor me mandou. E agora? Ele disse: se eu mandei você vir, então você pode ter certeza que eu garanto a vitória na tua vida neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e para a glória de Deus, um dia estava sentado tomando um tererê, aleluia, tomando um tererê, sentado junto com os paraguaios, e eles falavam em Guarani, e eu, de repente, um estalo deu no meu ouvido e eu comecei a entender tudo o que eles estavam dizendo. E aí, quando um paraguaio falou, né, sobre brasileiro, e ele disse: brasileiro nem. Aí eu falei: não, brasileiro nem não. Ele estava dizendo brasileiro fedorento. E eu disse para ele: não, senhor, não somos brasileiros fedorentos, não. Nós somos brasileiros que servimos a Cristo, temos o perfume de Cristo. Eu falei para ele: não, aleluia.